Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então ao estudo aí dos biomas brasileiros, né? O último vídeo a gente falou sobre as florestas tropicais, né? A Mata Atlântica, por último bioma, falamos sobre as florestas tropicais e paramos na página 83. Então hoje a gente vai dar continuidade a partir da página 84, começando aí Pampas e Cerrado, né? E a gente vai até as atividades. Então, ao fim desse vídeo, vocês já poderão fazer, né, realizar as atividades desse capítulo, para no próximo vídeo já ter a correção dos mesmos. Tudo bem? O que eu queria falar para vocês nesse vídeo são alguns detalhes. A partir da próxima aula, ou melhor, a partir dessa aula, e vocês já vão ter percebido isso a esse momento, são que as aulas terão 2 horas de duração a partir de agora. Então, as próximas aulas de ciências sempre terão 2 horas e as aulas de ciências biológicas terão 1 hora de duração, tá bem? Outro detalhe que eu queria falar para vocês. Essa aula em específico, essa que vocês vão assistir agora, ela vai ficar fixa nessa tela que vocês estão visualizando aí, aqui em cima, né? Eu estou aqui no meio. Essa imagem de ciências, clima e biomas e o local onde a gente está estudando. Vai ficar nessa página fixa aí durante o vídeo inteiro. Vai ser um vídeo meio um pouquinho cansativo por isso. Mas, por quê? Estou sem acesso à internet, então não consigo acessar o livro em PDF e não consigo montar uma apresentação aqui com imagens e tudo mais, porque eu não tenho como buscar essas imagens e tudo mais aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou ler o livro, vamos explicando o livro normal, só que eu preciso que vocês estejam aí então acompanhando, né, com o seu livro aí essa videoaula. Por quê? Porque senão você vai ficar aí olhando o professor ler no livro e você não vai assimilar o assunto. Então vamos fazer igual em sala. Acompanha aí o que eu estiver lendo, né, que eu vou estar lendo o livro, e aí de tempo em tempo eu vou explicar por partes algumas coisas, outras partes, né, a gente sabe que é só leitura mesmo. E aí, se você ficar com dúvida, precisar olhar para a explicação, uma coisa, você volta e assiste a parte que você quer, né, prestar atenção novamente aí. Porque essa aula, infelizmente, vai ficar um pouco presa assim, mas é só essa, fiquem tranquilos. Porque a gente já vai resolver isso aí e nas próximas aulas não vai acontecer mais. Então, fiquem tranquilinhos quanto a isso. Tá bom? Então, vamos continuar isso aí então, na página 84, né? Continuando o capítulo 3. Vamos falar sobre Pampas e Cerrado. Os Pampas ocupam cerca de 2% do território brasileiro e são chamados também de campos sulinos, né? Ou campos do sul, muito comum lá para o Rio Grande do Sul. Localizam-se no estado do Rio Grande do Sul e são caracterizados pelo predomínio de vegetação de pequeno porte, como capins, né, gramíneas e algumas árvores e arbustos. Veja a figura 3.45. Então repare aí a paisagem, ó, uma vegetação bem baixa, né, bem limpa, que é na área de proteção ambiental de Ibirapuitã. Ibirapuitã. Tem um acento, né, circunflexo. Em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. 2017. No detalhe, maçarico do campo, né, que é a Bartramia longicauda ali, ó, cerca de 30 centímetros de altura. É um pássaro, né? Uma ave que chega ao Pampa vindo da América do Norte. E assim como ele, outras aves realizam grandes migrações, fugindo do frio e se dirigindo para regiões com mais recursos alimentares ou propícias para a reprodução. Ou seja, tem aves que fogem do clima frio de outras regiões que elas vivem e, né, migram. Então elas ficam lá durante o verão. Quando começa a esfriar lá, elas vêm para cá, porque para cá vai começar o nosso verão quando começa o inverno lá, né? Migra dos polos por causa das regiões lá do eixo da Terra, né? A gente sabe que a Terra tem um eixo inclinado ali e que metade do ano, no meio do ano ela está numa posição e no outro meio do ano ela está exatamente no ponto contrário. Então o polo sul e o norte invertem as estações do ano por causa desse ângulo de inclinação. Então ela fica, alguns animais principais, principalmente essas aves e animais marítimos, elas vivem
nessa região no verão e quando começa o inverno lá e começa o verão daqui, elas migram para cá e ficam fazendo esse vai e vem, né, essa ida e volta aí durante essas alterações de clima. Então, por causa do clima e do relevo, né, a região dos Pampas é explorada para o cultivo de trigo, arroz, milho e soja, além da pecuária. Né? É muito plano, então é muito bom, né, para produção de carne e leite aí, através dos gados. A ocupação desses locais vem provocando desmatamento e a extinção de vários animais, devido à perda de seu ambiente natural, né, o seu habitat aí, né? E existe muito ali, ó, pode reparar que o livro traz uma observação inexplorada, que é a causa das queimadas frequentes, né? Que lá é uma região mais seca, então é muito fácil você queimar o pasto para a mata natural, né? Para queimar isso aí e rebrotar essa vegetação com um capim, né? E aí vai tomando, o capim vai tomando toda a região aí do solo. O Cerrado é a segunda área mais rica em biodiversidade do país, depois da Amazônia. Né? A Amazônia é incomparável. Apesar de apresentar uma vegetação composta principalmente por capins, árvores baixas e arbustos esparsos, apresenta muitas espécies endêmicas, né? Conceito de espécie endêmica, vale lembrar do ano passado aí, né? Aquelas que ocorrem somente em uma determinada região geográfica. Ou seja, muito animal específico dali, né? Exclusivo dali. Então, olha só. Veja na próxima página, figura 3.46, uma foto típica da região, né? Arbustos distantes um do outro e vegetação formada principalmente por gramíneas. No entanto, grande parte dele já foi substituída por campos de agricultura e pecuária, ou seja, mesma coisa que anda acontecendo com os pampas, né? O clima no Cerrado é quente e úmido no verão e frio e seco no inverno, com temperatura média anual de 23 graus Celsius, ou seja, bem definido, né? As chuvas predominam no verão e na primavera. É um clima bem típico, tá? Fenômenos naturais, como raios, atrito entre rochas e queimadas intencionais para a prática de atividade agropecuária, provocam incêndios no cerrado. Entretanto, o fogo no cerrado nem sempre é prejudicial. Aqui, pessoal, vale lembrar que por causa do clima específico da região, principalmente no inverno, seco, né, ele é mais frio, porém o sol durante o dia ele é quente, né? E por ter o clima seco, a vegetação fica muito seca e é muito fácil iniciar um incêndio natural ali. E faz parte do ciclo de vida do cerrado algumas queimadas, tá? Conforme a intensidade e duração do fogo, as árvores permanecem vivas graças a adaptações ao bioma, né? Raízes mais profundas para capturar água de regiões mais profundas e caules subterrâneos. Presença de uma cutícula espessa no caule que age como isolante térmico. A cutícula é impermeável nas folhas que protege contra a perda de água. Algumas espécies dependem do fogo para sua reprodução. Olha só que bacana. Então eu tenho caules subterrâneos em algumas espécies, ou seja, fica protegida do fogo. Outras ainda tem o caule, mesmo que fora do solo, por ser um local muito seco, ela já tem adaptações naturais ao clima seco. Então o fogo acaba, né, não agindo de forma tão intensa sobre algumas plantas, que têm a capacidade depois de rebrotar após essa queimada. E ainda tem essa característica aqui, ó, dependem do fogo para a reprodução. Existem espécies do cerrado que o fruto é um fruto seco, né? Do tipo uma cápsula cheia de semente dentro. Então o que acontece? Ela é uma cápsula dura e para ela se romper e liberar as sementes, muitas vezes ela precisa de uma pressão muito alta lá dentro. E isso é conseguido através do fogo. Né? O calor gera muita pressão atmosférica por causa do grau de agitação do ar lá dentro. E aquilo gera uma pressão tão grande que aquela cápsula se rompe e lança sementes, né? Espalha sementes por ali que vão rebrotar e dar origem a novas plantas, né? Então é uma adaptação para esse ambiente, né? São plantas aí bem adaptadas para situações específicas desse ambiente.
Para eu atingir esse grau de calor para romper essa cápsula, ou tem que ser um dia absurdamente quente, ou fogo, né, para fazer isso bem legal. Ou seja, são plantas específicas, plantas já bem como fala, especializadas para esse tipo de clima aí. Então, olha só, durante a seca, algumas plantas perdem as folhas, evitando a perda excessiva de água por transpiração. Outras perdem também os ramos, restando apenas o caule subterrâneo, que permite que a planta brote novamente após o fogo ou seca prolongada. Em geral, os caules das árvores são tortuosos e retorcidos. Atingem as reservas de água subterrânea. Reveja a figura 3.46. Então tem ali, né, a imagem de plantas com, repara, tem bastante tronco, poucos ramos e poucas folhas, né? Para quê? Para perder pouca água. Porque quanto mais folha eu tenho, mais eu transpiro, né? Então, mais água eu perco. Entre os animais que ocorrem no cerrado estão o tamanduá-bandeira, o tatu-canastra, o sagui, o rato do mato, a anta, o lobo-guará e o cachorro-vinagre. Mais de 1/3 das aves brasileiras vive no cerrado, ou seja, muita ave, né? A vegetação propícia também, né? Entre elas estão a siriema, a gralha, a asa branca, o papagaio, a araraúna, a ema, que é a maior ave das Américas, o gavião carcará e o urubu-rei, né? A asa branca aí, né, que leva até o nome de uma música muito famosa da cultura brasileira, que é justamente, né, do clima do cerrado lá, né, da pessoa que faz a música. Asa branca. Se você não sabe que música é essa, joga no YouTube aí, Asa Branca. Beleza? Então, veja a figura 3.47, os exemplos de animais. Então, a gente tem duas fotos aí, né? A gente tem um tamanduá-bandeira na imagem A, né? O Myrmecofaga tridactyla, que tem até 2,20 metros de comprimento, 2,20 metros de comprimento. Então, é um animal bem grande, né? Esse animal tem garras fortes e focinho longo, que o ajudam a escavar cupinzeiros, comuns aí no cerrado, e capturar os insetos com sua língua extensível. Na letra B a gente tem um lobo-guará aí, né? Os Chrysocion brachiurus, cerca de 85 centímetros de altura, quase 1 metro de altura, né? Um bicho grande também. A cor ajuda na camuflagem, as pernas longas possibilitam o animal ver acima da vegetação e as grandes orelhas ajudam a identificar os sons, né? Todos os animais aí com adaptações específicas para a região. Consegue perceber isso? Cada animal de cada região existe adaptações exclusivas para cada região, né? Igual o tamanduá, garras fortes e a língua extensível para pegar cupim, né? Então a gente tem aí características que explicam o processo de especiação que a gente vai estudar ano que vem, né? O animal ele é especializado para a região onde ele vive, através de um processo de seleção natural ao longo de milhares de anos. Beleza? Então a gente parte então para o próximo bioma brasileiro, que é a caatinga, tá bom? A caatinga ocupa aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, pouco mais de 11% do território brasileiro. É muita coisa, né, gente? Estende-se por estados do Nordeste e por Minas Gerais. O clima é quente com temperatura média anual de 27 graus Celsius, seco e semiárido, com baixo volume de chuva e períodos de seca prolongada, ou seja, mesmo durante o verão, que são períodos típicos de mais chuvas aí, né? É uma época do ano que não chove tanto quanto nos outros biomas, tá ok? Na época de seca, boa parte dos rios e lagoas secam e a maioria das árvores perde as folhas, né? Uma adaptação que reduz a perda de água por transpiração. Veja a figura 3.48 aí, né? O exemplo das árvores tudo sem folha, um monte de galhada aí, né? Quando chove, as árvores se cobrem de folhas e a paisagem volta a ficar verde. Olha só, o aspecto árido, desbotado e sem folhas verdes deu nome a esse ecossistema. Caatinga é um termo de origem tupi e significa mata branca, em referência às plantas que perdem as folhas nos períodos secos, restando apenas os galhos esbranquiçados. Ele perde um pouco, né, do material orgânico até das células, né, que formam o caule. Então a gente fica com o material esbranquiçado, amarelado ali,
que seria de madeira seca, né? E as folhas caem porque, né, a planta ela tira, a gente já estudou isso aí, né? Ela tira a sua energia da glicose e essa glicose é produzida no processo de fotossíntese que ocorre nas folhas. Então o que acontece? Essas plantas, elas basicamente elas hibernam, né? Durante as chuvas ou períodos mais propícios, com mais água. O que ela faz? Ela faz a respiração, gera energia, a planta cresce, desenvolve, né? Gera fruto, flor, tudo mais. E aí quando o tempo começa a secar, e essas plantas, por adaptações de milhares de anos, elas já sabem que quando seca, vai ficar vários dias, né, de tempo seco. Então o que ela faz? Ela começa a perder as folhas de forma lenta aí. Para quê? Para que ela não precise ficar fazendo fotossíntese, até porque não vai ter água para fazer esses processos. Vai ter sol, mas não vai ter água. Então o que ela faz? Perde todas as folhas e só se mantém. É basicamente hibernar. Ela se mantém viva através do caule e a pouca reserva de água dentro das células de cada, né, de cada célula da planta, lá no vacúolo dentro da célula, que vocês já aprenderam que é uma parte enorme dentro da célula. Enche esse vacúolo de reservas de energia, né, como água e açúcar, do período que estava chovendo, e perde todas as folhas. Para quê? Para não gastar energia, para manter essas folhas. Quando cai todas essas folhas, eu só preciso manter o caule e a raiz. E aí essa planta consegue fazer isso por um longo período, gastando pouquíssima energia. É lógico que dela não produz flor, não produz fruto, nem sementes, ou seja, não se reproduz. Mas ela se mantém, para que na próxima época que tenha um tempo propício, ela vai lá e faz esse processo de uma vez e guarda energia de novo, espera o período de seca e volta a fazer novamente. Então, são plantas extremamente adaptadas para o clima seco, tá bom? Como as plantas transpiram pelas folhas, a queda das folhas durante a estiagem, né, a período de seca, é uma adaptação ao clima seco. Outra adaptação é a escassez de água, são as raízes bem desenvolvidas e profundas que absorvem a água do solo. Uma película impermeável sobre as folhas que diminui a perda de água por transpiração. É cutícula, né? E folhas reduzidas ou transformadas em espinhos, o que reduz a superfície de perda de água pelas folhas. Então, o caule verde pode colaborar na fotossíntese e na respiração. É o caso do cacto, né, pessoal? Cada espinho do cacto, na verdade, não são espinhos, são folhas, né, especializadas, que elas são enroladinhas até parecer um espinho, mas elas são folhas, são adaptadas, né? Então, a gente fala que esse tipo de espinho, lógico que é um espinho, porque a folha se transforma como um mecanismo de defesa e de perda de água. Porém, a gente não chama isso aí de espinho verdadeiro. A gente chama de especialização em espinho, né? Então, uma folha que se especializa para fazer o sistema de defesa e evitar a perda de água. Porque o espinho verdadeiro é aquele que se projeta do caule, como o caso da roseira, né? Aquilo é um espinho verdadeiro. No caso do cacto, não é um espinho verdadeiro, né? Então ali ele traz, né, uma imagem, ó, a 3.49 aí, né, o cacto chique-chique, que é muito comum aí da região nossa da Caatinga, né? Nacional da Serra da Capivara, essa foto é de 2015. Olha que bacana. Ela, além de estar aí a foto do cacto cheio de espinhos, dá para reparar que ela está cheia de flor também, né? Cheia de florzinha aí que vai já fazer o processo de reprodução para dar origem a novas plantas. Beleza? Continuando. Na Caatinga, então, são comuns as plantas da família das cactias, como o quipá, de porte arbustivo, ou os cactos arborescentes, como o mandacaru, o facheiro, a coroa de frade e o chique-chique, que é o da imagem ali. Destacam-se também a maniçoba, o marmeleiro, o umbuzeiro, a barriguda e os ipês. Há ainda a oiticica, ou oitiquica, eu acho que é oiticica, e o juazeiro, que se caracterizam por não perderem suas duras folhas no período de seca. A fauna observa-se a presença de répteis, calangos, serpentes e jabutis, anfíbios do tipo sapo-cururu e aves como carcará, pomba voante e galo de campina, e mamíferos como cutia, gambá, preá,
sagui do Nordeste, macaco-prego e caititu. Veja na figura 3.50 alguns animais encontrados na caatinga. Então olha ali o que a gente tem, né? A gente tem o calango do lajeiro, calango de lajeiro, que é o Tropidurus semitaenatus, que tem cerca de 12 centímetros de comprimento, pequenininho, né? Espécie endêmica da caatinga, ou seja, originária ali e exclusiva dali. Se ela é endêmica da caatinga, se você encontrar esse animal em qualquer outro lugar, ele é uma espécie exótica, né? Ou até invasora aí dentro da outra região. Em B, né, que é a imagem do lado, a gente tem aí o periquito de cara suja, o Pirrura griseipectus, né, 20 centímetros de comprimento, isso já é maiorzinho. Endêmico do Brasil, está ameaçado de extinção pela captura e tráfico ilegal. Esses animais utilizam buracos nas árvores cavados por pica-paus para construir seus ninhos. Então olha que legal, eles vivem em buracos de árvores que não são feitos por eles, são feitos pelo pica-pau. E o pica-pau pode usar esse buraco tanto para ninho como não, né? E aí depois que ele usou, vem o carinha aí e usa, né? Bem folgadinho, ele não gasta energia precisando fazer esse ninho, ele simplesmente aproveita o ninho já existente. Então, vamos continuar aqui, ó. Embora o solo... não, aqui, ó. Em sua maioria, os animais da caatinga possuem hábitos noturnos. Esse comportamento ele possibilita evitar o calor excessivo que existe durante o dia. Então, olha que legal. É muito comum a gente ver esses animais habitando aí, né, ou saindo das suas tocas durante a noite. Por quê? Porque durante o dia é muito quente. E se é muito quente, eu vou perder mais água, né, gerar muito calor, perder muita água por transpiração. E o pior, eu não vou ter água para repor essa água perdida, né? Porque é um local seco, com poucos rios, poucos lagos, lagoas, poças, quase inexistentes. Então o que eu faço? Mudo meu hábito. Começo a trabalhar, começo a caçar, né? Fazer as minhas coisinhas, tudo durante a noite. Porque o clima é mais fresco, né? Bem mais fresco durante o dia. E eu evito perder, né? Gastar energia para manter o meu corpo uma temperatura média dentro da minha temperatura específica, né? Que varia de animal para animal. Então, vamos lá. Conexões... Opa, desculpa, não é? É embora... Então, embora o solo seja razoavelmente fértil e apto para a agricultura e a pecuária, muitas plantações acabam secando por falta de chuvas. Por isso é necessário irrigar o solo e construir açudes, que são pequenas represas que guardam a água da chuva, né? Aqui, ó, o livro mesmo traz a opção, traz a dica aqui da música Asa Branca, lá. Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. A música é de 47, caramba, não imaginava que era tão velho. O tema da canção é a seca no Nordeste do Brasil e suas implicações sociais, ou seja, as consequências que isso traz, né, aí pro... Então, essa música, né, ela traz a questão social envolvida pelo clima da região, né? Como o povo é sofrido, né, para conseguir produzir alguma coisa e tudo mais. Vale a pena ouvir essa música aí com os ouvidos atentos para a letra, beleza? O desmatamento, principalmente para exploração não sustentável de lenha para a produção de carvão vegetal, vem provocando, entre outros problemas, a degradação do solo. É necessário, portanto, deter o corte de vegetação e realizar ações de reflorestamento, entre outras práticas de manejo sustentável, né? Então ele fala aí o corte não sustentável, ou seja, não é algo que eu planto, corto outro e deixo crescer, preservo. Não, é só vai cortando, vai degradando. Isso aí é óbvio, né? Traz vários problemas para a região, né? Você tira o habitat, o abrigo de vários animais, causa desequilíbrio, depois que o animal morre, gera desequilíbrio na cadeia alimentar, e aí é aquela bola de neve que a gente já estudou ano passado e os outros anos aí, tá bom? Então, vamos lá, ele traz agora pra gente um texto aí, Conexões, Ciência e Ambiente. Então, olha aí, a desertificação, o processo de desertificação, você sabe o que é isso? Olha só, alterações climáticas podem fazer com que certas regiões do Nordeste passem por períodos de seca prolongada, diminuindo a cobertura vegetal dessas regiões.
Essas alterações podem levar a um processo conhecido como desertificação. O solo fica sem proteção contra a erosão, perde a sua camada fértil e torna-se arenoso e estéril. A perda de fauna e flora, aumento do risco de incêndios e aumento da contaminação por parasitas em razão da falta de água potável. Além das alterações climáticas, a desertificação pode ser provocada por ações humanas, como práticas agropecuárias inadequadas, né, como incêndios para aumentar o pasto, por exemplo, e desmatamento e a mineração. Desmatamento, no caso, para carvão vegetal, que a gente viu aí, especificamente na Caatinga, né, e a mineração, pior ainda, né, porque revira todo o ambiente. Para reverter esse processo, é preciso promover o reflorestamento, a reconstituição do vegetal natural, investir em obras de captação de água e dar assistência técnica aos agricultores, incentivando práticas como o plantio em curvas de nível, que a gente estudou ano passado, né? E a irrigação adequada e o manejo sustentável. Isso aí é regra de bolo, pessoal. Qualquer região de desmatamento, não importa se é Caatinga ou não, essas últimas características aí são excelentes maneiras, ferramentas de evitar a perda da biodiversidade em qualquer bioma, né? Técnicas de plantio, técnicas, né, de irrigação, técnicas de manejo sustentável, isso aí serve para qualquer lugar. É lógico que de lugar em lugar vai mudar o tipo da técnica, mas o conceito dessas 3 técnicas é para tudo, beleza? Então agora a gente parte aí para o nosso Pantanal. O Pantanal, também chamado de Pantanal Mato Grossense, porque fica na região do Mato Grosso, tanto do sul quanto não, situa-se nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estendendo-se até a Bolívia e o Paraguai. O verão é quente e úmido, com chuvas fortes e frequentes, características do clima tropical. No inverno, frio e seco. Chegam massas de ar frio do Polo Sul, provocando a queda de temperatura. Fica bem frio, né? Cerca de 2/3 do Pantanal ficam alagados nas épocas de chuvas abundantes, né, típica do verão, quando os numerosos rios que cortam as planícies transbordam. O solo recebe então fertilizantes naturais vindo da água dos rios das regiões mais altas. Nos meses restantes, permanecem nas regiões várias lagoas que se formaram com as enchentes. Veja a figura 3.51 e 3.52. Então a gente tem aí essas duas imagens bem bonitas, né? Um pantaneiro tocando gado em campo alagado, imagem típica, né, dessa região de agropecuária, e a imagem 3.52, que é a vista aérea das lagoas do Pantanal de Nhecolândia, Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Pessoal, esse tipo de paisagem, só de olhar essa segunda foto, só de visualizar essa região arborizada, com bastante verde, várias lagoas naturais e tudo mais, você já consegue visualizar que aí deve existir muita vida, né? Muita biodiversidade. E sim, existe, né? Olha só, no Pantanal, a vegetação varia de acordo com o tipo de solo, a altitude e o alagamento ou não da região. Dependendo do local, há uma vegetação típica de biomas próximos, como da floresta amazônica, cerrado e mata atlântica, além da vegetação de lagoas e rios. Ou seja, a gente tem um bioma que é uma transição entre outros 3. Então, dependendo de onde você está, qual região você está, vai ter mais características de um, mais características de outro, ou de um terceiro ainda, tá? Então, olha só, além da vegetação de lagoas e rios, algumas plantas aquáticas têm tecidos com cavidades cheias de ar para facilitar a flutuação. Não sei porque que ele trouxe essa informação aí, mas tudo bem. É o caso da Vitória Régia, por exemplo, né? Nesse bioma, há a maior diversidade de aves do mundo, não só do Brasil, do mundo, como araras, tucanos, emas e sirienas. Muitas delas são migratórias, vindas de outras regiões em busca de alimento, como as garças, maçaricos e os tuiuius. Tuiuius, né? Essa aula aqui é do 7º ano, então essa é para você aí, Matheus Leitão, os tuiuius. Beleza? Onde que eu parei? Tuiuius, ave símbolo do Pantanal. Tem até uma foto do tuiuiu aí pro Matheus, específica pro Matheus essa.
Beleza? Figura então 3,53 ali, né? O Jabiru micteria, é o nome científico dele. Chega a 1,5 m, um pouco mais de 1,5 m de altura, bem grandão. E o bico fino e pontudo facilita a captura de peixes. Inclusive na foto aí tem um infeliz no bico dele aí, né? E na imagem de baixo a gente tem o jacaré do Pantanal, né? Muito bonito aí, ó. O caimã crocodilos jacaré, de 2,5 m a 3 metros de comprimento, bem grande também. Então, ó, entre os répteis, desculpa, aqui em cima ainda, ó, por causa da facilidade de deslocamento, as aves migratórias podem aproveitar os ciclos de enchentes e vazantes, ou seja, quando a água enche ou quando ela esvazia, né, desce, do Pantanal, né? Então, nas enchentes, os animais terrestres migram para terras altas, protegendo-se da água. Entre os répteis, há o jacaré do Pantanal, que é o que a gente acabou de ver ali embaixo, né? A sucuri e o sinimbu, um lagarto. Dentre as muitas espécies de peixes, destacam-se o pintado, o dourado, o jaú, o lambari e a piranha. Entre os problemas que ameaçam este bioma estão as grandes criações de gado, que aceleram a erosão do solo e causam assoreamento de alguns rios. O acúmulo de terra no fundo faz o rio ficar mais raso e diminui a sua capacidade de escoamento. O garimpo de ouro, que polui rios com mercúrio, a caça ilegal e a pesca predatória, que ameaça a fauna da região. Ou seja, se eu tenho uma região muito específica, muito típica, cheia de características exclusivas, eu atraio também outras características ruins, como, né, o uso do bom solo para produção, tenho também as caças ilegais de animais exóticos e tudo mais. A exploração do Pantanal deve levar em conta as particularidades e fragilidades desse bioma. É preciso, por exemplo, fiscalizar e controlar a pesca para evitar a captura de peixes na época de reprodução e para impedir o uso de redes de malha muito finas, que apanham também os filhotes, né? Então o que acontece? Qual que é o problema maior da pesca ilegal, né? O peixe ele leva um tempo para crescer, né, e se transformar num peixe adulto apto a se reproduzir. Se eu tenho uma época específica de reprodução, significa que minha população cresce em determinadas épocas específicas do ano. Então o que acontece? Se eu fico pescando direto, inclusive na época de reprodução, eu vou diminuindo a quantidade de animais que se reproduzem ao longo de anos, até a espécie acabar. E o outro problema que ele traz aí é o problema das redes de malha fina. Se eu pego tanto os adultos quanto ainda os filhotes, ou seja, eu não tenho tempo dessa população crescer para se reproduzir novamente. Então eu corto esse ciclo de reprodução e acabo tendo animais tão pequenos que eles não são capazes de reproduzir. E quando eles vão crescer para ter direito aí a chegar ao período de reprodução, ele já é capturado por uma rede que pega ele num período ainda jovem, antes de atingir a maturidade sexual dele. Então eu não consigo mais me reproduzir e eu acabo extinguindo essa espécie aí, né? Então é complicado isso aí, né? Vamos lá, próxima página. Agora a gente parte aí, então para a mata das araucárias e mata dos cocais. A mata das araucárias, também chamada de pinheiral ou floresta das araucárias, você já consegue imaginar, né? Só de ler essa primeira sentença aí da frase, você já imagina qual é a vegetação típica, né, da floresta das araucárias. É um tipo de floresta de clima subtropical que se encontra nos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e em regiões de maior altitude. Nesse ecossistema, há 4 estações bem marcadas. Temperaturas mais baixas no inverno, né, mais baixas do que nos outros biomas, ou seja, os mais frios do país, né? Chuvas regulares, principalmente no verão, ou seja, clima típico aí, né? As espécies de vegetal predominante é o pinheiro do Paraná, uma planta nativa cujo nome científico é Araucaria augustifolia, origina o nome desse ecossistema. São comuns também a canela, a embuia, a erva mate, entre outras plantas. Veja a figura 3.55. Então tem ali, né, uma foto do Parque Nacional das Araucárias, em Santa Catarina, de 2016. E no detalhe a gente tem uma gralha azul, né, a Cyanocorax caerelos, cerca de 40 centímetros de comprimento. Uma das aves típicas da fauna da região. Muito bonita, né? Olha que bacana, tem o corpo bem azul e a parte do peitoral e a cabeça preta.
E ele tá, por curiosidade, ele com um pinhão na boca, né? No bico. Na boca é ótimo. No bico, que é a semente, né? Da araucária. A pinha, o pinhão, né? O pinheiro tem folhas compactas, longas e tem forma de agulhas. As folhas dessas árvores são protegidas por uma camada de cera que diminui a perda de água por transpiração. Essa característica é vantajosa, pois no inverno a água do solo pode congelar, atrapalhando a absorção pelas raízes. A forma de agulha das folhas também reflete uma adaptação relacionada ao clima frio. Desse modo, a área de transpiração é menor, o que também ajuda a diminuir a perda de água no inverno. Ou seja, característica que a gente citou lá na Caatinga, né? Na Caatinga e na... fugiu o nome. Caatinga e no Cerrado, desculpa. Ou seja, regiões muito secas, né, apresentam especiações para evitar perda de água. Aqui na Mata das Araucárias também, porque aqui a questão não é tão a seca, mas o frio forte, né, intenso. Então eu tenho que perder menos água, porque durante esse período é específico a falta de chuvas. Então, né, eu tenho que evitar a perda de água aí também. E aí você vê que a folha ela é menos especializada do que um cacto, mas ela ainda assim também tem características específicas. Quem já viu aí um ramo de araucária e de pinheiro pessoalmente, né, ao vivo aí, sabe bem a característica dessa folha. É uma folha bem dura, né, e pontiaguda. Então, ó, entre os animais, há várias espécies de insetos, de aves, como o sabiá e a gralha azul, e de mamíferos, como o tatu. O pinhão, que é a semente do pinheiro do Paraná, é alimento de muitos animais dessa região. Então, né, vários animais aí se nutrem dessas sementes, né? Tem outro carinha também muito legal que vive nessa região que não falou aí, é o serelepe, né? Que é o esquilinho, né? O nosso esquilinho brasileiro aí, que ele sobe essa árvore em espiral, vai lá, pega o pinhãozinho e leva embora. Legal que muitas das vezes esses animais têm o hábito de enterrar essas sementes, né, para comer em outro momento e acabam esquecendo onde enterrou. E aí essa semente brota e nasce uma árvore. Então ele ajuda no processo de dispersão dessas árvores aí. Beleza? A maior parte das matas de araucárias foi devastada para a retirada de madeira, né, do pinus basicamente, e o cultivo do eucalipto e de pinheiros do gênero Pinus, que são utilizados principalmente na produção de móveis e de papel. Por causa do desmatamento e das modificações ambientais, muitas espécies de animais sofreram as consequências de perda de seu habitat e estão ameaçadas de extinção. A vegetação original é mantida em algumas unidades de conservação, como essa que a gente viu aí, né? O Parque Nacional das Araucárias, ou seja, é uma área específica de proteção dessas árvores aí, de todo o habitat, né? A Mata dos Cocais, ou babaçoal, está localizada nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte, ou seja, já mudou um pouco aí de cenário, né? Entre a floresta amazônica e a caatinga. O clima é quente e a disponibilidade de água pode variar de acordo com a região. Essa mata é formada por vários tipos de palmeiras, como o babaçu, planta predominante, a carnaúba, a oitiquica ou oiticica e o buriti. Então olha a imagem aí da 356, né? Mata dos Cocais em Nazária, no Piauí. Repare que o visual das duas matas são bem diferentes, né? Nitidamente diferentes. Essa mata é formada aqui. Os frutos, sementes e folhas dessas palmeiras são usados pelas comunidades tradicionais para diversos fins, né? Tanto para alimentação quanto para a produção de artesanato, artigos, né? Ferramentas, essas coisas. A Mata dos Cocais está sendo intensamente desmatada para ceder espaços às monoculturas, o que afeta o ambiente e a pessoas que dependem da comercialização de produtos locais, como as matérias-primas extraídas do babaçu e da carnaúba. Nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará, vivem as mulheres conhecidas como quebradeiras do coco babaçu. São mais de 300 mil trabalhadoras que dependem do extrativismo dessa palmeira como atividade econômica. As famílias que dependem economicamente do babaçu estão lutando pelo estabelecimento de uma lei que garante o livre acesso aos babaçuais, mesmo os localizados em propriedades privadas, e restrições à derrubada dessas palmeiras. Essa lei é conhecida hoje como Lei do Babaçu Livre.
Aqui entram os poréns, né? Você tem que ter noção aí da questão, né, de até que ponto na minha legislação, né, na lei, eu consigo ou eu posso e tenho o direito de permitir o acesso de pessoas em propriedades privadas de outro, né, para retirar matéria-prima aí, né? É um tema meio complicado, meio complexo. Hoje existe essa lei lá que libera em algumas situações isso, mas é bem controverso essas coisas lá. Beleza? Então aqui ó, a gente tem um texto agora na página 82, 92, desculpa, que é o Saiba Mais. Então vamos lá, vamos ver o que ele traz aí pra gente. Tundra, taiga e floresta temperada, biomas típicos, né, mas de regiões não brasileiras. A tundra ocupa a região ao redor do Polo Norte. Tundra significa em finlandês colina ártica. O solo permanece congelado a maior parte do tempo, mas durante o verão, uma fina camada dele descongela e surge uma vegetação rasteira, formada principalmente por musgos, líquens e alguns capins. Entre os animais há insetos, pássaros, caribus, né, lemingues, urso branco ou urso polar, a lebre ártica, a raposa polar e o lobo ártico. Veja a figura 3.57 aí, que é no inverno as aves e alguns mamíferos migram para regiões mais quentes. Vamos lá, 357 aí, ó. Uma foto típica da tundra, né, alpina nos Andes do Peru, e em B a paisagem da tundra na América do Norte, no Alasca, com caribu ou rena americana, né, ali na imagem. No inverno, o caribu escava o solo congelado à procura de líquens e raízes. Caribu significa animal que escava a neve, em uma língua indígena norte-americana. Ou seja, muito provavelmente durante o inverno, esses animais têm o hábito de cavar a neve para comer, né, as raízes e restos de plantas que estavam ali desenvolvendo durante o verão. E aí foi o que deu o nome, né, provavelmente a população que vivia nessa região deu esse nome por causa desse comportamento aí do animal. A taiga, ou floresta de coníferas, localiza-se ao sul da tundra, ou seja, mais para baixo, vai esquentando um pouco, né? Áreas do Canadá, da Sibéria e dos Estados Unidos, por estar mais perto do Equador, recebe maior quantidade de energia solar que a tundra. As gimnospermas, como o pinheiro, a sequoia e o abeto. Veja as figuras 3.58. Ou seja, né, coníferas, a gente estudou lá em reinos dos seres vivos, a gente estudou a parte do reino vegetal e tinha lá os 4 tipos de planta, né? As briófitas, pteridófitas, as briófitas típicas de região como a tundra, né, que a gente viu aí, musgo e líquen. Daí vem as pteridófitas, que são as samambaias, e aí vem as gimnospermas, que são as sementes, as plantas coníferas, que se reproduzem através do cone, né? Que é o caso do pinheiro, né? Aquela coisa toda. Então essa região aqui ó, já é um pouco mais quente, já apresenta essas árvores de grande porte aí. E aí tem alguns animais mais específicos também, né? Como a marmota, que é essa da figura B. Todo mundo já deve ter visto naquele meme da marmota gritando no beiral da janela do cara, né? Então é esse animalzinho aí. A marmota é um roedor da família dos esquilos, tá bom? E tem também o urso pardo, que é o urso de baixo ali, né? Chegando a ter 2 a 3 metros de comprimento e possui uma grossa camada de gordura como adaptação para a proteção desse frio todo aí da região, né? Assim como ocorre com as araucárias da América do Sul, as folhas das árvores da taiga são protegidas por uma camada de cera que diminui a perda de água por transpiração. No inverno, a água do solo congela, impedindo que as plantas, né, reponham a água perdida pela transpiração. O formato fino e comprido das folhas também ajuda a diminuir a perda de água por transpiração no inverno. Além disso, o formato de agulhas das folhas impede o acúmulo de neve sobre elas. Como os ramos são mais flexíveis, eles se curvam em vez de quebrar e deixam a neve cair. A fauna é mais rica do que a tundra, com insetos, aves, lebres, alces, renas, ratos silvestres e mussaranhos, que servem de alimento a carnívoros, como martas, linces, lobos e ursos pardos. As florestas temperadas localizam-se nas regiões de clima temperado, com as 4 estações do ano bem definidas, como algumas áreas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e da América do Sul. A maioria das florestas temperadas caracteriza pela perda das folhas das árvores no fim do outono,
o que reduz a perda de água no inverno. As folhas voltam a crescer na primavera. Nessas folhas encontram-se vários invertebrados, nessas florestas, encontram-se vários invertebrados, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, como os ratos silvestres, marmotas, veados, ursos, gambás, pumas, lobos, linces, raposas, gatos selvagens e esquilos. Ou seja, as florestas temperadas, elas têm os 4 climas do ano completamente definidos. O inverno é seco, mais frio, as plantas passam pelo outono, perdendo as folhas, porque já define um ambiente de transição do verão para o inverno, né? E da primavera essas plantas voltam a florescer de forma exuberante, que define bem a transição do período de inverno para o verão. Então, característica bem definida dos climas bem específicos, né? Bem definidos quando começa e quando acaba, ou seja, isso dá o nome de florestas temperadas, porque tem os tempos, os climas bem definidos. Beleza? Aí tem uma imagem, né, na 359, representando a vista da floresta temperada no inverno, né? Ou seja, uma vegetação um pouco mais densa, porém, né, tudo sem folha, tá vendo? As árvores todas sem folhas. E aí 2 animaizinhos típicos dessa região, né? O veado da Virgínia, né, típico dos Estados Unidos, e o panda, né, que é um animal raro que vive nas montanhas no sul da China. Come quase que exclusivamente folhas e brotos de bambu. E agora então a gente finaliza e passa para as atividades. Então agora as atividades eu farei um outro vídeo, né? Vou finalizar esse aqui com uma videoaula e faço um vídeo só para as atividades, beleza? Pessoal, então até daqui a pouquinho aí no próximo vídeo e fui!